Esse vídeo pode ser longo, mas vai ser um vídeo que vai ser incrível, que vai mudar o seu conceito sobre a vida. É muito necessário você assistir e entender, porque depois disso você vai ter outro ponto de vista sobre a vida, sobre as coisas do mundo espiritual, vai expandir a sua mente demais, tá? Vamos imaginar o seguinte, o Joãozinho é nosso personagem de hoje. No ano de 1500, Joãozinho estava lá na sua vida normal, quando ele começa a aplicar golpe nas pessoas. Ele aplica golpe, e quando as pessoas descobrem, ele violento vai lá e tira a vida das pessoas que descobrem. Aí ele desencarna, reencarna em outra existência. Só que na outra existência, ele é um padre, porque ele já tinha certo conhecimento e gosta das coisas do evangelho, mas ainda está muito inclinado para o mal. E nessa existência, ele utiliza a igreja para poder tomar posse de fiéis, para poder roubar simplesmente, como isso aconteceu muito, tá? Aí ele desencarna. Aí na outra encarnação, ele é um vendedor de escravos. E ele, obviamente, não tratava bem os escravos, né? Torturava, fazia o que queria, abusava e tudo mais. Então, vamos seguindo a vida do Joãozinho, tá? Passado alguns anos, isso a gente tem que lembrar que a escravidão acabou há 135 anos atrás, 136 anos atrás. Ou seja, tá super recente. Então, quer dizer que há 135 anos atrás, você podia ter um escravo e você podia tirar a vida dele, cegar ele, abusar dele, deixar ele amarrado numa árvore. E muitas pessoas fizeram isso, tá? Isso foi muito comum, é muito normal. Quando eles tinham um filho entre escravos, sabe o que a pessoa fazia? Matava o filho, o dono dos escravos. Matava, porque não ia servir para nada. Os escravos eram tratados como se fossem animais. E existia escravo de tudo quanto é jeito, tá? A gente fala muito do escravo africano, porque aqui teve isso, mas escravidão tem desde antes de Roma, por exemplo. Os escravos em Roma eram brancos, né? Eram alemães, né? Ou franceses daquela... Não era Alemanha ou francesa, eram outros locais naquela época. Mas existiu sempre escravidão no mundo moderno. Até pouco tempo atrás, 136 anos, ainda existia. Então esse Joãozinho veio cometendo falhas. Só que pouco a pouco ele ia mudando. Numa outra encarnação, ele era um pouquinho melhor. Numa outra encarnação, ele deixou de roubar as pessoas. Na outra encarnação, ele deixou de matar as pessoas. Ele foi mudando. Na outra, ele conheceu o evangelho mais a fundo. Começou a se aprofundar na religião. E aí na outra, ele foi. Até que, chegado nos dias atuais, ele já é uma boa pessoa. Tem lá a sua família, trata todo mundo com respeito. É um homem muito justo, muito bom com todos. Ele ajuda lá na comunidade dele, né? Trabalhador, super sério, super responsável, respeita todo mundo. Só que o que acontece? Lá atrás, ele cometeu um monte de faltas. E essas faltas não vão ficar por isso mesmo. Quando ele estava cometendo as faltas, ele não pagava as suas dívidas, porque não tem como colocar expiação para quem ainda está no aprendizado. Porque funciona assim. Essa história, na verdade, que eu não terminei, só no começo, ela é uma história que acontece muitas vezes, com a maioria das pessoas. Essa é a história da maioria das pessoas que está hoje sobre a Terra, tá? É muito comum isso. Isso baseado no quê? Allan Kardec, Chico Xavier, né? Nas leituras de André Luiz, nos vários livros que nós temos. Então, ao longo do período, essa alma, que antes era primitiva, que ao virar uma alma, um ser humano, né? Ao virar um ser humano, ele começou a caminhada, mas como muito primitivo ainda, tomado pelo mal, não que se o primitivo seja tomado pelo mal, tem muita gente que, ao ser primitivo, não escolhe o caminho do mal e pode seguir o caminho do bem, mas esses daí nem reencarnam na Terra, tá? Os que reencarnam na Terra já são os que já estão de recuperação, já fizeram besteira em outros planetas, entendeu? Já são os primitivos de outros planetas. Então a gente foi, Neandertal e outras espécies, ou parecido, né, com isso, antes do Homo sapiens, em outros planetas, não na Terra, mas nós fomos, tá? Há muito tempo atrás. Então, ao adentrar nesse reino hominal, vamos dizer assim, tem esse período, e nesse período, normalmente, a gente está ainda voltado mais para o mal por falta de conhecimento. Na realidade, tudo é falta de conhecimento. A evolução, ela é aprendizado, só que você aprende a lei do amor, você aprende o respeito ao próximo, você aprende a pensar nos outros. Então, obviamente, com um espírito como Chico Xavier, é ultra inteligente, muito mais inteligente que Einstein, o espírito de Chico Xavier. Por causa da evolução que ele chegou. Jesus também se fala. Então, basicamente, existe, claro, existe inteligência sem moralidade, aí a gente tem o resultado do Bigodinho lá da Alemanha, por exemplo. Ele era muito inteligente, mas não tinha moralidade nenhuma. Então fez um monte de coisa errada. Então, esse Joãozinho que veio caminhando, foi Joãozinho, depois foi outro nome, a gente está chamando de Joãozinho, né? O espírito dele a gente chamou de Joãozinho. Que veio caminhando, cometendo várias falhas. Quando ele começa a ficar bom, essas expiações começam a decair sobre ele. Mas como? É um espírito que força? Não. Ele mesmo sabe que tem que reparar suas faltas. Ele sabe disso. Então, antes de reencarnar, ele faz uma programação. Isso não é brincadeira. Isso está no livro Os Mensageiros de André Luiz. Ele faz uma programação da vida dele, coloca as expiações que ele quer pagar. Ele vai até o departamento de reencarnação, entrega isso na mão dos espíritos superiores. Os espíritos superiores dão uma lida e falam assim, beleza, você pode, ou não, você não pode. Muitas vezes é comum o cara jogar todas as expiações, porque ele, no ponto de vista espiritual, quando ele está no mundo espiritual, sabe o que ele quer? Ele quer
evoluir. Ele não quer, ele não tá preocupado com ter um carro bom ou ser uma pessoa feliz na Terra. Ele tá preocupado em evoluir. E para evoluir ele tem que se despojar desses erros do passado. E a única forma de fazer isso é espiando, tá? Então ele mesmo coloca uma porrada de expiação e leva pros caras. Aí os caras, né, os espíritos superiores, olha e falam, não tem jeito. É muito problema para você. Você não vai conseguir superar essa reencarnação. É perigoso você falhar e até tirar sua própria vida, né? Que é o que acontece com muitas pessoas. Todo mundo tá fazendo isso, tá falhando gravemente. Então ele vai lá e entrega, tira algumas inspirações, entendeu? E nesse inteirinho, nessa questão, acontece que muitas pessoas optam, por exemplo, por vir com um problema na perna. Esse é um caso contado nos Mensageiros. Um cara que sabia que tinha tendência a ser orgulhoso, pediu para vir com um problema na perna, porque sabia que aquela perna com problema ia atrapalhar o orgulho dele, entendeu? Ele não ia conseguir se achar muito, porque ele sempre ia ter uma perna com um problema genético. Então não era nem expressão. Ele pediu isso para protegê-lo do orgulho dele. Ele sabia que corria riscos, reencarnando como uma pessoa normal, de deixar o orgulho vencê-lo, porque o orgulho já tinha vencido ele muitas vezes, em muitas encarnações. Então às vezes tem um problema, normalmente tem um problema maior. Pode ser o orgulho, pode ser o egoísmo, pode ser a maldade, pode ser a raiva. Esses problemas, esses defeitos, eles estão mais impressos ou menos dependendo do espírito, né? Então esse cara, conhecendo a encarnação dele passada, sabendo que ele já falhou várias vezes por orgulho, ele pediu para vir com esse problema na perna. Então tudo bem. Voltando lá na história do Joãozinho. Então o Joãozinho já tá voltado pro evangelho, já frequenta a igreja, não chegou ainda no espiritismo. O espiritismo é um nível acima. Vamos dizer assim, quem tá no espiritismo já compreende muito melhor o mundo espiritual, já tem um nível evolutivo melhor, a verdade é essa. E aí ele se prepara para reencarnar. E aí ele vai lá e leva um monte de coisa. Então ele fala assim, eu vou ficar pobre aqui, eu vou ter um problema, eu vou correr risco aqui. Ele entrega um monte, na verdade ele não faz esse tipo de coisa, ele só entrega as expiações que ele quer passar. Ele tem lá uma lista com um monte de expiação. Ele vai lá e fala assim, eu quero isso. E aí esses espíritos definem o que vai acontecer com ele. Aí é designado um anjo da guarda para ele, que é algum espírito que ele pede. Ele fala assim para algum amigo dele, algum parente dele, ou algum outro espírito que ele conhece. Você não quer ser meu anjo da guarda nessa próxima encarnação? O anjo da guarda fala, eu quero. Combinado. Aí o que acontece? Quando ele reencarna, né? A programação dele já está feita, já foi feita. Ele reencarnou. Aí começa todo aquele negócio de beber, não sei o que, blá, 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 blá. E aí esse espírito, o que ele vai fazer? Esse anjo da guarda dele vai fazer com que ele passe por todas as coisas que ele mesmo comprometeu e que ele mesmo quis. Aí o anjo da guarda dele vai pegar a lista, vai lá e falar assim, vamos ver quais são as expiações dele. Essa aqui. O anjo da guarda vai começar a procurar as coisas e vai começar a colocar os problemas da vida dele. Então se a expiação dele é, por exemplo, para se assaltar, tomar uma facada, o anjo da guarda vai procurar onde tem bandido, vai intuir para ele ir atrás do bandido para que ele seja assaltado e tome uma facada, entendeu? Se a expiação dele é perder o dinheiro, o anjo da guarda vai fazer com que os problemas cheguem até ele e perca dinheiro. E fica até estranho falar assim, porque fala, mas que anjo da guarda é sacana? Não, o anjo da guarda tá limpando a barra dele, porque quando ele chegar no plano espiritual, vencendo todas as suas expiações, ele chega como comemora horrores, entendeu? Ele fala, maravilhoso, consegui vencer mais expiações. Vamos lembrar que isso é normal, Chico Xavier tinha expiações. Então se Chico Xavier tinha expiações e passou muito perrengue na Terra, é porque, imagina a gente, é isso que eu quero dizer, imagina a gente, se Chico Xavier tinha expiações, imagina a gente. Então assim, quanto mais evoluído o espírito é, mais a tendência dele ter muitas expiações. Essa é a verdade. Porque ele chegou num nível que tá na hora dele pagar sua conta. Então vai sem parar. Então esse anjo da guarda busca um monte de problema na vida desse humano que ele vai enfrentando. E aí nisso, o anjo da guarda sabe, por exemplo, que vai ter um negócio como tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que a água vai tomar a cidade toda, e muita gente vai perder tudo, vai correr risco de vida, vai se afogar, vai passar um perrengue, vai ficar 3 dias preso numa árvore, que muita gente passou por isso. O que ele faz? Ele faz o assistido dele mudar pro Rio Grande do Sul, pro lugar que ele sabe o que vai acontecer, porque esses eventos, eles já são explícitos no mundo espiritual, para que todos os anjos da guarda possam conferir e poderem colocar os seus assistidos nos locais necessários, entendeu? Isso aqui eu tô falando baseado nos livros de André Luiz, presta atenção. Então, tudo bem, ele vai para lá, tudo mais, passa um perrengue do caramba, e aí passa perrengue, aí muda para outro lugar, é mais perrengue, mais problema, mais perrengue. Aí ele olha pros outros que estão se dando bem, gente desonesta que tá se dando bem, que não tem problema, ele fala, por que essas pessoas desonestas estão se dando bem, eu tô aqui me lascando, eu que sempre fiz o bem, etc. Porque aqueles desonestos estão ainda na fase de criar as expiações. Quando eles acertarem e começarem a seguir o caminho do bem, eles vão ter que pagar por isso. E muitas vezes, por exemplo, por que às vezes um bandido toma 10 tiros e não morre? Isso acontece muito. Se você for perguntar a qualquer pessoa que trabalha no hospital e perguntar assim, é verdade que bandido
não morre? Eles vão falar, é. Bandido, outro dia eu vi um cara que tomou 8 tiros e ele não morreu. Então por quê? Porque aqueles obsessores, perdão, os bandidos, que são obsessores encarnados, né? Eles estão numa fase anterior a essa, eles estão causando suas expiações. E eles são utilizados muitas vezes para que as pessoas paguem as suas expiações. Por que vocês acham que acontece que a gente está num Brasil, um país como o Brasil, horrível desse jeito? Isso não é por conta dos políticos? Sim. E quem escolhe os políticos? Na verdade, é o plano espiritual. Quando vai ocorrer uma eleição, eles mexem os pauzinhos deles para os piores ganharem. Por isso que a gente está desse jeito, entendeu? Por isso, eu não gosto nem de Lula nem de Bolsonaro. Não estou fazendo nenhuma campanha para ninguém. Não gosto dos dois. Então, assim, a gente só chegou nesse estado porque o plano espiritual permitiu que os governantes ruins, eu tô falando de todo no geral, governador, prefeito, vereador, ele permitiu que eles ganhassem para poder lascar cada vez com a vida. Então vocês percebem que muitas coisas estão piorando. Não só na questão da política. A gente tá entrando em vários problemas. Por exemplo, aconteceu o Covid, aconteceu outro negócio. O Covid atrapalhou muita gente, mas beneficiou outras também. Quem tinha um trabalho que poderia vender coisa pro Covid ficou rico. Não que o cara queria isso, mas ficou rico, ficou tranquilo, ficou um tempo em casa e agora tá bem. Então o Covid privilegiou alguns e acabou com a vida dos outros. E matou muitos, né? Mas o que eu quero dizer é que nesse contexto todo existe uma organização. Não é nada jogado ao vento, entendeu? Ninguém vai sofrer o que não é para ser sofrido. Eu passei por muitas, mas muitas expiações. Expiações que, assim, que eu acho que poucas pessoas aguentariam, na boa, assim. E o que o meu mentor falava para mim? Ele falava assim, a única coisa que eu posso te garantir é que você não vai passar nem um segundo ou nem um metro a mais do que você deveria. Ou seja, você vai pagar a sua expiação à risca. Não vai, tipo, acabou a expiação dele e a gente não viu, ele tá se lascando aqui, não. Eu vou pagar exatamente o que eu devo pagar e não importa o que aconteça. E assim é com todo mundo, com todo mundo. A vida é muito justa, muito correta. E aí por isso que a gente vê, por exemplo, crianças sofrendo e a gente não entende. Por que as crianças estão sofrendo? Porque essas crianças foram homens em outras vidas, foram pessoas, homens, mulheres, e com a mesma alma e com o mesmo espírito. Então, assim, isso fez com que eles retornassem para cá para pagar seus débitos. Só que o interessante desse contexto todo é que quando você está no mundo espiritual, você não pensa assim, ó, prepara uma encarnação top para mim, eu quero uma jacuzzi na minha casa, eu quero viajar direto para Cancún. Não é assim que você pensa. Você pensa assim, lasca tudo aí, coloca tudo porque eu quero pagar logo esses débitos. Porque quando você tá lá, você tem um ponto de vista global das suas existências. Você tem o passado muito longo, o presente e o futuro. Você visualiza dessa forma. Você não visualiza do jeito que você está hoje encarnado, que você vê apenas a sua vida atual e vê apenas os problemas e não sei o que. Você pensa, meu Deus, por que eu me ferrei tanto? Por que eu fiz tanta coisa? Então você tem uma mente, uma visão muito mais expansiva. E você quer se lascar logo para poder passar logo, para poder ficar bem. É isso que você quer. Então você opta por reencarnações difíceis pra caramba. Difíceis pra caramba. Claro que tem reencarnações mais fáceis, mais difíceis. Só é falar, por exemplo, que a reencarnação de um cara que nasce na Suíça é tão difícil como a nossa? Óbvio que não. Lá ele tem muita oportunidade, ele tem muita tranquilidade, ele não vai ter um monte de problema que os brasileiros têm, entendeu? Por isso que o Brasil é ainda mais o país da recuperação, entendeu? É o país dos grandes espíritos endividados. E isso quer dizer que muitos espíritos evoluídos estão aqui. Porque aqueles que têm muitas dívidas são espíritos evoluídos que estão aqui correndo, porque o espírito evoluído chega lá com uma programação para esses superiores cheio de problema. E os superiores falam, beleza, esse cara é evoluído, ele vai aguentar, pode mandar, manda ver. Aí acontece tudo que você pode imaginar na vida do cara. O cara tá lá firme e forte, né? Lembra que Chico Xavier, por exemplo, ficou cego de um olho, tinha angina, tinha vários problemas, dores terríveis no coração, terríveis. E fora um monte de coisa, foi perseguido, etc. Por que o Chico Xavier, com toda a sua plenitude, maravilhoso, uma alma super do bem, que não cometeu uma falha na Terra, passou por isso? Por causa das expiações. E faz parte isso, tá? Quando vocês e a gente chegar no nível do Chico Xavier, nós vamos passar pelas final das expiações. Aí vai vir com força mesmo, tá? Mas tudo bem, porque a gente tá evoluindo. E o objetivo é esse. O objetivo é chegar na plenitude, chegar na angelitude, virar um anjo. Esse é o objetivo. Então você vai querer passar por tudo e acabou, entendeu? Então não dá pra gente visualizar desse ponto de vista terreno. A gente tem que visualizar do ponto de vista espiritual. Por isso que eu, quando vejo, morreram 30 pessoas, beleza, é normal. Faz parte. É a encarnação deles. Se morreram dessa forma, é claro que, eu vou falar pra vocês, eu não me abalo fácil. Eu não me abalo. Pra mim acontece catástrofe, eu não tô nem aí. Porque eu sei que tá apenas obedecendo a lei humana, a lei espiritual. Tudo que tá acontecendo tá programado. Mas esse do Rio Grande do Sul, velho, eu fiquei abalado de verdade. Porque eu ouvi uns áudios, vi umas coisas que eu fiquei triste. Por um momento eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas eu pensei, não, mas isso tá na programação. Eles estão cumprindo o que deveriam e tal. Então por isso que eu expliquei naquele meu outro vídeo que as coisas vão piorar. Porque para entrar na região
regeneração, as dívidas têm que ser pagas. Você prefere pagar a dívida aqui e continuar na Terra num momento maravilhoso de regeneração, onde o bem supera o mal e a tecnologia ajuda a gente a viver e tudo mais? Ou você prefere não pagar seus débitos e ter que reencarnar em outro planeta igual a Terra ou pior? É claro que você quer pagar logo os seus débitos, então fala, vem com força. Você vai reencarnar no Rio Grande do Sul, você fala, vai vir enchente, vai vir Covid, eu não sei o que. Você fala, bora, eu quero pagar meus débitos logo. Então é assim que funciona, tá? Agora respondendo uma outra pergunta que vocês fazem muito. Os animais. Os animais é outra história, totalmente diferente. Os animais têm evolução, assim como nós já passamos pelo esse reino animal. Então a evolução, segundo o livro dos espíritos mesmo, ele fala lá, vai do átomo ao anjo. A evolução começa um átomo. Você é um átomo. Quanto tempo você com um átomo demora para passar para uma fase, para outra fase, por exemplo? Se você for um pedacinho minúsculo de uma pedra, por exemplo, você vai demorar 5, 10 bilhões de anos para você mudar de fase. Então a evolução é longa demais, Quando eu perguntei pro meu mentor assim, os dinossauros, que já estavam aqui na Terra há 150 milhões de anos, estão mais evoluídos ou menos evoluídos do que nós humanos? Ele falou, claro que menos evoluídos. Quer dizer que 150 milhões de anos não foi suficiente para aqueles que reencarnavam como dinossauros virarem humanos. Então olha como é longa a caminhada da vida. Mas é tudo bem. Os cachorros estão bem perto dos humanos, né? Claro que tem ainda outros primatas, depois tem os nossos Homo sapiens e antes, né? Homo sapiens é a gente, né? Antes dos Homo sapiens, outros primatas e tudo mais, mas do cachorro já está numa fase evoluída, tanto que ele já começa a entender, ele já tem um afeto, ele tem pensamentos, ele não tem pensamento contínuo. O cachorro não fica igual a gente pensando, né? Porque não sei o que, acho que eu vou no shopping e tal. Mas ele tem já lapsos de pensamento muito mais evoluídos do que os outros animais da natureza, do que alguns, né? Então, assim, ele já está nessa fase. Então, o cachorro e o gato, eles estão na fase de experienciação. Seria isso. Eles estão experimentando a vida. Então ele está aprendendo a respirar, a andar, a comer, a conviver com outros cachorros, etc. Nessa fase, a vida é diferente. A vida não é igual a nossa, porque não existe o livre-arbítrio. Então a dor deles não é como a nossa. A nossa dor dói porque a gente teve o livre-arbítrio. A gente escolheu as coisas erradas para poder se ferrar depois, sem querer, né? Mas, então, essa dor, porque as pessoas falam também, mas, pô, Eduardo, não tem o livre-arbítrio se for assim. Claro que tem. O livre-arbítrio estava quando você fez uma coisa errada, entendeu? Você tinha escolha lá atrás de fazer o bem ou o mal. Quando você fez o mal, aí não adianta você chorar por livre-arbítrio. Você já escolheu. Você fez o mal, automaticamente você comprou um débito. E esse débito vai te cobrar. Agora, os cachorros não tem isso. Porque mesmo que um Rottweiler vá lá e mate 5 pessoas, ele não tem expiação. Porque ele não fez isso pensando em matar. Ele não tem essa maldade. Ele tem almas que são um pouco melhores, piores, mas ele tem a maldade em si do livre-arbítrio da escolha. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, a gente, eu, você, já servimos de alimento como vaquinhas em outro planeta. A gente já serviu de alimento pros outros, porque é uma fase da nossa evolução, entendeu? Então, faz parte, é o reino mineral, o vegetal, o hominal, o animal, o hominal e o angelical, que é onde está Jesus, é outra coisa. Então, os cachorros estão experienciando. Então, o sofrimento deles é diferente, eles não sentem a dor que a gente sente, tá? É uma coisa mais instintiva. E ao desencarnar, eles são levados a lugares maravilhosos e depois reencarnam. Alguns cachorros não ficam nem 10 segundos desencarnados, eles já reencarnam em outro ponto, entendeu? Eles levam direto a alma. Aqueles que têm uma história com um dono, etc., eles são levados para alguns lugares, aí vão verificar se você pode voltar para o mesmo dono, se tem a condição ou na mesma família. Isso varia, mas obviamente que é diferente. É difícil para mim, eu vou falar para vocês, confessar para vocês, para mim é mais difícil ver cachorros e gatos sofrendo do que animais, do que pessoas, entendeu? É mais difícil. Mas hoje eu entendo isso daí, então dá uma certa tranquilidade. Mas é claro que aí tem outros pontos que eu quero falar. Por causa disso a gente tem que deixar os animais sofrer? Claro que não. Óbvio que não. Se você é um humano e tá aqui, você tem que impedir o mal sempre. Tanto que eu sou protetor, eu já resgatei vários animais, né? Vários cachorros, até mantenho alguns, até hoje, que eu não consegui doar. Eu tenho 14 cachorros, então vocês veem como eu gosto de cachorro. Aí, tudo bem. Então, o livre-arbítrio, aí entra outra questão, outra pergunta que me fizeram também. Pô, Eduardo, mas se é pra todo mundo espiar, então por que eu vou fazer doação? Aí que tá. Só tem 2 jeitos de você diminuir uma expiação de alguém, tá? Pela bondade de outros, entendeu? Você consegue diminuir a expiação de uma pessoa. A pessoa tá ferrada, lascada. Se você vai lá e ajuda ela, você diminui a expiação dela. Dentro da lei de Deus, entendeu? Porque a caridade é a principal coisa do espiritismo. Você não pode anular a caridade dessa forma. Então é óbvio que a doação é muito importante e deve ser feita. Eu já fiz as minhas. Então, assim, isso é importante. Outra coisa, tá? O cara pode sofrer, por exemplo, já que os animais vão morrer mesmo, que se dane. Não é assim, porque você tem que cuidar dos animais. Os animais, eles estão abaixo de nós, então a gente tem que cuidar, a gente é obrigado a cuidar. Claro que você vai matar barata, rato, aranha, isso é outra coisa. A gente precisa matar para preservar a nossa sobrevivência, mas eu nem gosto, na verdade. Formiga eu nem mato. Eu não gosto de matar nada. Tem um besouro aqui, eu vou lá, levo ele lá fora e solto ele. Não gosto de matar, né?
Agora, tá, outra coisa que eu esqueci. E tem um outro método que é o mais importante. Como fazer uma pessoa diminuir a expiação. Esse método é o melhor. Método é o melhor. É fazendo o que eu tô fazendo aqui, levando o espiritismo pra galera. Por quê? Quando você aprende o espiritismo, coloca isso na sua mente. Passa a tomar melhores atitudes. Ao invés de você ficar um viciado na bebida ou sei lá o quê, ao invés de você continuar sendo egoísta ou sendo maldoso ou sendo orgulhoso, você com o espiritismo vai mudando. E aí sim você diminui suas expiações. O seu mérito, por ser uma pessoa melhor, vai diminuir a expiação. Então ele chega lá, o cara chega lá, o anjo da guarda fala assim, bom, esse cara tinha que tomar um tiro e perder o movimento do braço, entendeu? Aí ele vai lá e fala assim, pô, mas ele tá sendo uma pessoa tão boa, então vou fazer o seguinte, deixa ele só tomar um tiro e não acontecer nada. Pô, mas ele tá sendo, aí passa um tempo e vê que o cara tá sendo muito bom, então eu vou deixar ele tomar uma pedrada no braço, e só. Aí o cara tomava uma pedrada, acha que, putz, que azar que eu tive, mas na verdade não é azar, ele teve sorte. Porque era para ele ter tomado um tiro e perdido o movimento do braço, mas pelo mérito dele, ele conseguiu diminuir a expiação dele. Isso acontece, mas é claro que uma parcela tem que ser paga na mesma moeda, assim, vamos dizer assim. É a expiação e acabou, não tem jeito. Mas, de fato, o mérito nos ajuda muito a se livrar de tantas expiações. Eu sei por quê. Todas as minhas expiações, meus mentores me contam. Todas as expiações. Quando termina, ele me conta em detalhes tudo que eu fiz, o que eu passei, etc. E ele conta também o que era para eu passar se eu não tivesse mérito. E era muito pior, com certeza. Sim, porque o que eu causei lá atrás, perto do que eu tô fazendo hoje, passando hoje, não é nada. Por causa do mérito. Então, isso realmente, o mérito muda a vida das pessoas. Então é por isso que a verdadeira caridade é propagar o espiritismo, entendeu? Então não se esquece de dar like, de compartilhar esse vídeo e mandar e convencer as pessoas, mandar vídeo de espiritismo para as pessoas. Porque quando você muda ela pelo espiritismo, ela se torna melhor e assim ela vai diminuir os débitos dela. Fora isso, eu não vejo muita possibilidade, porque é assim mesmo. Se você tá vivendo conforme o que você programou, vai pagar as dívidas do mesmo jeito. Agora, se você se melhorar e o espiritismo é o que faz realmente a mudança, a reforma íntima, a diferença, aí sim. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de tudo que eu falei aqui? Vocês já sabiam disso? Vocês não conheciam disso? O que vocês acharam? Tem lógica para vocês? Tem lógica? Tem sentido o que eu falei? E assim a gente consegue concluir o quê? Que Deus é perfeito, maravilhoso. E todas as suas leis são perfeitas. Então a gente não tá sendo injustiçado, a gente não tá passando por algo que a gente não deveria. E a gente também não vai ter o sofrimento eterno. A gente vai ter a chance de se recuperar. Então todos os espíritos, todos não, praticamente todos os espíritos super evoluídos, espíritos absurdos, do nível de Jesus ou até mais evoluídos, já fizeram coisas erradas e já passaram por essas fases que nós estamos passando. Então é isso, seja bem-vindo à Terra, aperte os cintos e vamos lá. Lembra de deixar o like, de compartilhar, de comentar aí embaixo e propagar o espiritismo. Valeu, pessoal, até a próxima.